E não portanto, parece que estamos só a reagir mediante pressões quando já deveríamos ter feito isto sozinhos? Mas isso é um erro habitual deste governo, começou mais cedo. Não é? Nesta crise, desde 2008, que o governo tem sucessivamente reagido mal. Recorde-se já em 2009, quando estávamos a mergulhar em recessão, e o governo, em maio, baixou o IVA. Não é? Portanto, só para termos aqui uma imagem dos erros, né, nesse tipo de atitude que já vem atrás. O problema aqui é que o governo hoje pode aprovar essas medidas para o crescimento, pode anunciá-las, mas a verdade é que elas vão ter efeitos daqui a algum médio e longo prazo. No curto prazo, nós vamos ter uma recessão no próximo ano. E esse é que é o problema, ou seja, José Sócrates vai convencê-los de ter uma agenda para o crescimento, mas ele sabe que no próximo ano, numa altura em que tem que reduzir o déficit, que portanto precisava de uma economia a crescer, é verdade que ele vai ter uma recessão. Mas há alguma coisa que se pudesse fazer no curto prazo, com efeitos imediatos e que o governo não está a fazer? Não, mas por isso é que eu acho que mais do que estar agora neste momento a falar de crescimento económico, era um discurso que devíamos ter tido no passado, neste momento devíamos estar a falar apenas em consolidação orçamental. Essa é que é a questão fulcral, é essa questão que José Sócrates tem que convencer Merkel, que está disposta a fazer tudo por tudo para descer o déficit. É essa a questão que preocupa os alemães. Os alemães não estão muito preocupados neste momento com Portugal crescer ou não crescer. Os alemães estão preocupados se vão ou não vão ajudar um país que depois não se porta bem. Ou seja, se eu vou dar dinheiro ao meu filho quando ele promete me dar de vida, mas ele vai pegar no dinheiro e vai gastar o dinheiro todo numa saída à noite. Passando a brincadeira, obviamente. Esta é a questão e, portanto, já só que tem que provar a Merkel não é que vai crescer, porque isso é uma questão muito complicada, que vai demorar muitos anos a resolver, mas que no curto prazo vai reduzir o déficit. É isso que tem que convencer os alemães. Mas têm falado na necessidade de reformas estruturais. Achas então que, em vez de fazer esta apresentação deste género de propostas, deveria chegar lá com medidas para melhorar a execução? Mas eu acho que há outras reformas estruturais que o governo... Exatamente, acho que o governo devia apresentar reformas estruturais na área das contas públicas. Não é? Por exemplo, nós temos aqui claramente esta questão dos Açores, foi uma questão que levantou um problema, que é o problema das finanças regionais e as autonomias. É preciso lembrar que a primeira vez que Portugal furou os 3% do Pacto de Estabilidade foi por causa das contas regionais, na altura da Madeira. Portanto, isto na altura em que Guilherme Oliveira Martins era Ministro das Finanças, com António Guterres, como Primeiro-Ministro. E, portanto, o problema das contas regionais é um problema que existe há muitos anos. Ferreira Leite, depois, na Lei de Enquadramento Orçamental, arranjou ali uma meia solução, mas a verdade é que o problema nunca ficou resolvido. Portanto, medidas estruturais nessa área, na forma como nós elaboramos o Orçamento de Estado, na forma como nós controlamos as contas das autarquias, das regiões, das empresas públicas, eram medidas estruturais, lá está, que davam um sinal num caminho certo para convencer a França e a Alemanha de que nós queremos realmente reduzir o déficit. E, portanto, eu acho que esta era a linha que o governo deveria seguir e não estar aqui a falar. Obviamente que há problemas na área laboral que têm que ser resolvidos, obviamente que há problemas na justiça que têm que ser resolvidos, obviamente que há burocracias que devem ser cortadas, isso não estamos todos de acordo, mas é uma questão de, neste momento, o que nós temos é que ter uma comunicação focada para convencer os mercados daquilo que os mais preocupa nesta altura, que é a questão do déficit orçamental. Voltando só um bocadinho atrás, acho que nós não temos razões também, obviamente, para estar contentes com a Alemanha. Acho que essas hesitações de Merkel à volta das eurobonds, por exemplo, é uma questão que tem penalizado. Culpabilizar a Alemanha ou fazer a Alemanha o motor de toda esta recuperação? Não, o ponto não é esse. Obviamente que não pode reparar a Alemanha nem os mercados o que nós não fizemos. Isso é óbvio, não é? Portanto, é um trabalho de casa que nós não fizemos, mas bem pelo contrário, nós só não fizemos trabalho de casa como fizemos muita coisa má para piorar a nossa situação. Agora, também é pena que nesta altura de crise, de facto, a Alemanha não tenha outro tipo de comportamento. Mais solidário. Mais solidário e, sobretudo, mais construtivo, ou seja... como é que, quer dizer, às vezes quando uma pessoa está doente, não é por se agravar o castigo que as pessoas vão melhorar, quer dizer, as pessoas já aprenderam a lição. Acho que aqui a Alemanha não está a perceber que está a esticar tanta corda que no limite pode estar em causa o euro e, portanto, acho que isso é uma coisa que nem a própria Alemanha quer. E eu acho que esta forma como Merkel tem gerido as coisas não tem sido a forma mais construtiva e, nesse aspecto, as expectativas para este Conselho Europeu também não são as melhores. Achas que a proposta das Eurobonds, que à partida nem sequer faz parte da agenda, porque está chumbada à partida, seria uma boa solução para Portugal e para outros países com dificuldades financeiras? Eu acho que era uma boa solução para a Europa, mais do que para Portugal, mas com o enquadramento certo. Obviamente que há um receio alemão que é verdadeiro, que é, obviamente, com as Eurobonds, Portugal deixava de ter um problema de dívida. No sentido em que, obviamente, que a partir do momento em que há eurobonds no mercado, ninguém compra dívida portuguesa ou dívida alemã sequer, né? Então, a gente vai querer comprar as eurobonds. E por causa disso, a taxa dos eurobonds vai ser muito mais baixa do que paga hoje Portugal, do que paga hoje a própria Alemanha, não é? Agora, isto é um problema que a Alemanha alerta, que é, obviamente, perante isto, porque ela estava a ter incentivo a reduzir o déficit. Íamos voltar aos tempos, há 3 ou 4 anos atrás, que era gastar salmadamente, porque senão os custos de financiamento iam baixar claramente. E, portanto, a Alemanha alerta que com as eurobonds
deixa de haver incentivos para países como nós, que têm mais tradições de contas públicas, deixa de haver os tais incentivos para nós nos portarmos bem. Ou seja, poderia dar uma falsa sensação de segurança. Exatamente, por isso é que as Eurobonds fazem sentido, no sentido em que consegue-se custos de financiamento para a Europa como um todo mais baratos, não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a Califórnia não emite dívida, apesar de estar falida, né? Que emite é a Fed, não é? E, portanto, perante isso, os Estados Unidos têm custos de financiamento muito mais baratos do que tem a Europa. Agora, tem que haver outros mecanismos de compensação, nomeadamente tem que haver uma política orçamental global para a Europa, com um orçamento comunitário muito mais forte e com outros poderes e regras comunitárias muito mais fortes, precisamente para evitar que, perante a questão das Eurobonds, países como Portugal, Grécia, Irlanda e Espanha se portem mal no âmbito das contas públicas. Por outro lado, uma das propostas que deverá ser aprovada neste Conselho Europeu é este fundo de resgate aos países em dificuldades e também uma solução para depois de 2013, já que este fundo só é válido e foi praticamente realizado para ajudar a Grécia. Achas que há aqui muitas divisões entre os líderes entre se deve ou não alargar o montante do fundo? Achas que o atual fundo poderá não ser suficiente em caso de existirem mais países a precisar de ajuda? Há quem diga que a Espanha é quase como aqueles bancos too big to fail. Pois, a questão é exatamente essa. Se for para salvar a Espanha, não chega. Claramente, mas o problema é se chegamos à Espanha, então isto já está tudo muito mal, não é? Portanto, é aquele tipo de situação que é bom que não tenha que chegar à Espanha e, portanto, eu espero que essa questão do fundo não se chega a colocar. Eu acho que o problema não é esse, eu acho que o problema é mais um problema de regras do que de montante. A questão do montante do fundo é uma questão de a Europa ter capacidade de mostrar músculo perante os investidores, perante os especuladores e dizer nós temos aqui este dinheiro, então não vale a pena atacar e nos ficar sempre este dinheiro para salvar os países e vamos salvar os países um a um. Portanto, é mais uma questão de marketing, digamos assim, do que propriamente vontade de usar aquele dinheiro, porque de facto se tivermos que usar é porque o fogo já chegou às fundações da casa. E onde é que acaba este dominó também? Pois, a questão mais importante, mais do que o montante, eu acho que é as regras. E aí há uma questão que é essencial e que vai estar em cima da mesa, e que hoje já está em cima da mesa. Aliás, há um artigo hoje no Financial Times muito importante sobre esse assunto, escrito pelo anterior Ministro das Finanças alemão, portanto, que teve no primeiro governo de coligação de Merkel, e também pelo antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, que é um artigo muito importante porque vai levantar uma questão que é tradicional nestas discussões, mas que a Alemanha tem recusado, que é se as dívidas de países como Portugal, Irlanda e Grécia, que estão de facto afogados em dívidas, não devem ser reestruturadas. Ou seja, se deve haver um perdão de dívida a Portugal, à Irlanda e à Grécia. E essa é uma questão muito importante, porque é uma tipo de práticas que foi usada na América Latina, quando precisamente o FMI teve que intervir em países como a Argentina e o Brasil, lá nos anos 80, e é uma questão fundamental porque a verdade é que para países, nomeadamente na questão irlandesa, isso é muito claro, se não houver uma reestruturação da dívida, os montantes são de tal forma elevados que, por muito que se faça um esforço de corte orçamental, nunca é suficiente para resolver o problema da dívida. E, portanto, anda-se uma espiral negativa em que mais dívida é mais recessão, e mais recessão é mais dívida. E, portanto, há aqui um problema que é quase impossível de resolver. E no caso de Portugal, de acordo com um estudo do Bank of America Merrill Lynch, Portugal é o terceiro país com mais probabilidades de ter de reestruturar a dívida pública. E, portanto, mas neste momento isso é um dogma na Europa, no sentido em que nós não vamos assumir isso, porque se no dia que assumimos isso, então os custos de dívida europeia vão dar um salto, porque os investidores vão passar a perceber que a dívida soberana europeia não é 100% infalível, não é? Como hoje acontece, não é? E, portanto, há aqui este dogma que vai ser, que mais do que a questão, na minha opinião, do montante que está no fundo, é este tipo de regras. E ainda paira aquela ameaça, por assim dizer, da proposta da Alemanha que pretende responsabilizar os credores. Exatamente, é um bocadinho neste caminho, que é dizer a nossa dívida não é 100% infalível e, portanto, você quando compra, no fundo, dívida soberana europeia, está um bocadinho como comprar ações de uma empresa, portanto, está a assumir uma parte do risco do seu investimento, se as coisas correrem bem, fantástico, se as coisas correrem mal, você vai ter que assumir uma parte da responsabilidade do seu risco. Agora, isto vai significar que os investidores, em vez de exigirem 2 ou 3% de taxa de juros para comprar dívidas, que vão exigir 5 ou 6%. E este subir de patamar, na fase em que a economia europeia está a sair da recessão e entrar na retoma, pode matar a retoma no sentido em que, de repente, os custos de financiamento, os custos de crédito para a economia europeia saltam para um patamar que até agora ninguém estava habituado, ou seja, já é um patamar que está muito acima do que era o nível antes da crise. E há aqui uma mudança de paradigma que eu acho que pode, durante algum tempo, encostar a economia europeia à parede.
Neste Conselho de Ministros, também, neste Conselho Europeu, aliás, também poderá estar em cima da mesa uma proposta de aumento de capital do Banco Central Europeu para que a instituição possa continuar a fazer a compra de títulos de dívida europeia. Achas que a solução passa por aqui? Porque um dia esta torneira tem que ser fechada também. Esse é o problema. Eu acho que esta questão que surgiu ontem na imprensa internacional só nos vai alertar para uma outra questão, que é nós, lá está, que nas últimas semanas estivemos descansados porque o BCE andava a comprar a dívida portuguesa, mas isso não é um poço sem fundo. E aqui é preciso perceber que o BCE e os poderes do BCE são muito diferentes dos poderes da FED. Porque a FED tem um poder que o BCE não tem, que é ligar a máquina. Ou seja, a FED, quando lhe acaba o dinheiro, liga a máquina e emite mais dólares. Obviamente que isso tem implicações inflacionistas a prazo, mas a verdade é que tem um poder que, se quisermos, é ilimitado. Obviamente, não, na prática não é limitado, mas na teoria é limitado. O BCE não pode fazer isso, não pode emitir moeda. E, portanto, nesse aspecto tem aqui uma limitação que é exatamente esta, é que de repente os seus fundos acabam também. E, portanto, é preciso que os países todos, que são quem está no BCE, façam aumentos de capital. E aqui voltamos ao problema inicial da liquidez. E, portanto, isto é para mostrar que estes instrumentos do BCE que têm conseguido aliviar a pressão sobre Portugal são limitados, tanto a compra de dívida como a assistência de liquidez a preços muito baixos aos bancos. E isto significa que é preciso as pessoas terem perceber que este pequeno aliviar que tivemos nas últimas semanas, é se quisermos um intervalo temporal, um balão de oxigênio para nós tomarmos as medidas que temos que tomar. E não podemos considerar que estas baixas dos spreads... Mas se nós tomarmos, provavelmente os juros vão voltar a disparar. E vamos, quase certeza absoluta. Bruno, muito obrigada pela tua análise nesta edição do Meio-Dia. Foi então a análise de Bruno Proença, diretor executivo do Diário Económico, à emissão de dívida de hoje de 500 milhões de euros a 3 meses, em que os juros saltaram praticamente para o dobro. Também algumas das medidas que deverão ser hoje apresentadas em Conselho de Ministros e também aqui a antecipar a discussão do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira em Bruxelas.